Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Meu nome é Gisele Melocro Borelli, estou pastora na IPI de Araraquara e esse podcast que chega até você é a gravação das nossas aulas de escola bíblica, que acontecem todas as quintas-feiras, 7h30 da noite, no nosso templo. Seja bem-vindo a esse espaço de estudo, comunhão e fé na escola bíblica, no estudo da palavra. Vem e vamos juntos. Boa aula! Nós vimos a semana passada sobre a introdução da carta aos Coríntios. A gente viu que Corinto era uma igreja, vibrante, cheia de dons espirituais, mas profundamente doente nos relacionamentos. A gente pode dizer que o orgulho humano estava ali fatiando o corpo de Cristo, E Paulo, ele não faz aqui um mero pedido, ele vai rogar pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo para que haja perfeita harmonia. Então a unidade da igreja ela não é fruto da simpatia humana, mas da centralidade da cruz de Cristo. E é isso que a gente vai ver então. 1 Coríntios 1, do 10 ao 31. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde estão os sábios? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Amém. Vamos lá. É importante duas coisas aí para a gente saber antes, Lembra do contexto de Corinto? Por que Paulo faz toda essa exortação, dos que não são, dos que eram? Lembra que Corinto foi reconstruída, posteriormente por Júlio César, e quem foi para lá? Ex-escravos, pessoas do exército que agora estavam como é que fala? Na reserva, reformados, ou seja, e que naquela época Corinto era uma ebulição, então era muita gente diferente chegando, muita gente que não era rica, mas que ficou rica pelo comércio em Corinto, por causa dos portos que tinha. Imagina aquele sonho do American Dream, que a gente tanto conhece. Corinto era Nova York daquela época, Então, onde todo mundo achava que ia para lá e ia ficar rico. Alguns ficavam, outros não, enfim, Então, era uma igreja que refletia a sociedade que ela estava. Então, nesse sentido, como tinha essa coisa da ascensão, as pessoas ascendiam, na sociedade. Então tinha a questão da honra, quem é mais honrado, quem não é, quem é alguém, quem é, Eu vou depois postar no grupo, eu vi um videozinho, acho que é 8 minutos, que vai fazer uma introdução bem legal, um resumo da nossa aula passada.
que vai falar sobre a igreja de Corinto e sobre como ela era, né? Nesse sentido, querendo ou não, a igreja ecoava a cidade. E aí quando a gente pega aqui Paulo, de repente, falando de... um fala que é de Apolo, outro fala de Cefas, outros fala... Quem são essas pessoas? E aí, vamos pensar, eu acho que vale a pena. Paulo a gente conhece, porque ele que está escrevendo a carta. Jesus a gente lê os evangelhos, né? Mas quem que são os outros dois, né? Apolo e Cefas. Apolo foi um orador eloquente, tá? Ele era judeu, natural de Alexandria, no Egito. Era um homem culto, ele era instruído nas escrituras e ele tinha uma oratória muito boa. Dá pra gente saber disso em Atos 18, vai falar sobre ele, né? E ele foi discipulado, né? Com mais precisão por Priscila e Áquila, né? Então, e foi enviado depois para a região da Caia, que é onde ficava Corinto. Então, com certeza ele passou por Corinto. E provavelmente foi ele que passou na igreja depois de Paulo, para fortalecer aquela igreja. E aí vamos pensar que o perfil do grupo, né, de Apolo, que eram aqueles que falavam que eram de Apolo, eram aqueles que valorizavam a filosofia grega, a retórica, a sabedoria humana, né? O estilo de pregação de Apolo provavelmente era mais eloquente, mais refinado, mais intelectualizado, né? Então estimulava. Então aquele grupo que falava de Apolo, muito provavelmente menosprezava o estilo de Paulo, né? Que o próprio Paulo diz, né, que não era muito bom em palavras de sabedoria humana, mas em demonstração de poder. E buscava, então, era esse grupo que buscava intelectualismo. O próprio apóstolo Paulo vai falar depois no capítulo 3 que ele e Apolo não eram rivais, mas colaboradores. Ele vai falar, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Cristo. Foi Deus, né? Então quem estava ali brigando, fazendo treta, era a igreja, não eram os cooperadores. Depois a gente tem Cefas, que é Pedro, né? O apóstolo da tradição mesmo, né? Então, que é o nome aramaico para Pedro, que significa rocha, pedra, né? Então, ele era um das 3 pilares da igreja lá de Jerusalém e era o líder mais proeminente entre os 12 discípulos originais que caminhavam com Jesus. E o grupo que dizia que era de Pedro, né, representava ela mais tradicional, mais conservadora, provavelmente os que tinham origem judaica. Defendiam isso, né? Para esses crentes, eles entendiam que a autoridade de Pedro era maior que Paulo, porque Pedro andou com Jesus, né? Então, foi Jesus que comissionou Pedro, então provavelmente não dá para dizer se eles conheciam Pedro ou não, se alguém, né, de Jerusalém foi para Corinto. Pedro nunca esteve em Corinto. Ele nunca esteve em Corinto. Mas pode ser que aqueles mais proeminentes que tinham mais dinheiro, pode ser que eles tenham ido para Jerusalém. Aí a gente está levantando hipóteses, nosso texto não fala, mas existe essa possibilidade. Porque se os da família de Cloe foram falar com Paulo, por que eles não podem ter ido para Jerusalém? Outros irmãos. E conhecido Pedro, conhecido a igreja. Então, assim, não dá para a gente afirmar quanto a isso, né? O fato é que, só para a gente saber quem são eles, né? O que a gente tem aí, então, do 10 ao 17, é uma igreja dividida. E aqui, né, a nossa proposta da lição é do saber, sentir e agir, né? É saber advertir acerca da possibilidade da presença do espírito divisionista em certos membros da igreja. É estudar sobre a importância de estar unido para ser forte. E aí, o número 1, né? Uma igreja dividida. Então é importante a gente saber identificar esse espírito de divisão. E aí, o perigo das facções ou das panelinhas, como a gente fala hoje em dia, né? Então, os crentes aí de Corinto inflavam seus egos, né? Baseado, eu fui batizado por Paulo, eu fui discipulado por Apolo, né? Então,
tem aquela coisa, né, que é próprio do ser humano. Então, esse espírito, ele de divisão, ele entrava, né, sutilmente quando as pessoas começaram a preferir pessoas, lideranças, ministérios, né, em detrimento do corpo todo. E aqui eu pus no singular mesmo, porque é algo que a gente pode identificar ainda hoje nas igrejas, né, e que é algo que é possível da gente ver, né. É importante pensar, Paulo vai afirmar que Cristo não está dividido, no verso 13. Então a raiz da divisão qual que é? É sempre o orgulho. E aí ele vai dizer, né, Paulo vai até assim, dizer que esses irmãos, do 26 a 29, que na verdade eles estão dando um antitestemunho da igreja. Ele pega pesado, né? Então a gente vai ver que ele vai falar, olha, Deus escolheu os loucos, os fracos, os desprezados, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Quem se acha superior ao outro irmão, esqueceu de onde Deus tirou ele. E é para a gente refletir sobre também a nossa existência como igreja, né? Porque quando ele exorta aqui a unidade, ele fala, rogo-vos, né, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo para esses irmãos, olha, eu peço para vocês de joelho, encarecidamente, em nome de Jesus. Olha, a gente está aqui como igreja por causa de Cristo. Não foi por causa do Apolo, não foi por causa de mim, não foi por causa do Pedro. E mesmo aqueles que falam, né, eu sou de Jesus, a gente vai ver que eles também estão querendo, assim, trazer uma concepção que é problemática. Que é aí, né, eu separei para a gente olhar bem, né, que é o partido dos saudosistas, a elite intelectual, os legalistas e os supercrentes. Para a gente não é muito novidade, eu sei que muitos já leram, já estudaram bastante esses textos, né? O fato é que o partido dos saudosistas, né, os coríntios, que formavam esse partido, provavelmente eles tinham orgulho de pertencer a Paulo, porque quem foi que plantou a igreja? Paulo. Paulo começou a trabalhar aqui, eu tô aqui desde que tudo isso era mato, né? Basicamente é isso, né? E a gente gosta, né, de falar essas coisas, e talvez fosse formado principalmente dos crentes que se colocaram ao lado do apóstolo por ele ser o fundador. Plantaram a igreja com ele, trabalharam com ele, né? Pensa bem, numa cidade como Corinto, né? De repente essas pessoas estavam lá junto com Paulo pregando o evangelho, pessoas chegando, pessoas se convertendo. Aquela ideia de pertença, olha, eu trabalhei junto com Paulo, né? Então tem aquela coisa da saudade, né? Aí a gente vai ter a elite intelectual, que muito provavelmente eram os partidários de Apolo, né? Por tudo isso que a gente falou, que tá lá em Atos 18, tá? Pode conferir lá, Atos 18, 24, 27, vai falar que ele era quente, que ele era poderoso nas escrituras, enfim. E Apolo, ele teve em Corinto, porém, a gente não sabe quanto tempo ele ficou lá, né? Não tem essa informação no texto. Certamente foi tempo suficiente, né, para que surgisse o grupo daqueles que se consideravam uma elite intelectual na cidade e da igreja, consequentemente, né, e buscavam essa ideia. Então, tem o partido dos legalistas, que certamente então é esses aí que viam do judaísmo, que tinham toda essa questão aí com Pedro, de identificar ele como o apóstolo que andou com Jesus. E vai ter os supercrentes, que é aqueles, né, que eu não sou de um, não sou de outro, eu sou de Cristo, né? Ou seja, tem aqueles também que não ligavam para a liderança, não queriam saber de nada e falaram assim, a gente depende só de Cristo. E é importante pensar que na concepção da comunidade a gente vai ter a liderança. O que a gente tem aqui, e é importante a gente pensar nisso, é que entre os líderes, aqueles que passaram pela igreja, não existe contenda, mas com aqueles que ficaram sim. E eu sei que essa igreja, depois de 66 anos, sempre teve aquele, porque o pastor fulano de tal, o pastor ciclano de tal, né?
E faz parte, a gente tem afinidade com algumas pessoas, com outras não, com entendimento teológico, com a forma de ver a vida, enfim. Os pastores em si não se desentenderam, mas a igreja às vezes cria essas panelinhas, e aí isso, ao invés de dar testemunho, é um antitestemunho. Então por isso que é muito sério, por isso que é essa exortação, e vale a pena a gente pensar, né? Para a gente assim, não ignorar isso hoje, né? Não ignorar essas contendas e partes. Se eu brigo por causa disso, eu preciso me policiar. Não estou falando que então eu não posso expressar que eu gostava do pastor fulano. Não é isso. Quer dizer só que eu não vou brigar na igreja por causa de líderes. Né? Vamos pensar, vamos fazer uma suposição. Eu já vi igreja dividir por causa disso. Quer dizer, eu cheguei numa igreja que estava dividida por causa disso, de questões teológicas, onde os líderes tomaram uma posição e foram embora, e aqueles que ficaram, mesmo aqueles que ficaram, tinham problemas, e um seguia um presbítero, o outro, e tinha divergência, né? E demorou para se acertar. Então é importante pensar, a gente não está aqui por causa da Gisele, por causa do Marco, por causa da Cris, da Alice, a gente está aqui por causa de Cristo, mas a gente está submetido a uma liderança. Então não adianta também eu falar, então não vou olhar para ninguém, vou olhar só para Cristo. Porque a gente tem isso hoje, né? Não, só que Paulo, ele convida a gente, aí eu vou falar que essa é a dificuldade da gente como líder, que ele fala, olha para mim, porque eu estou imitando Cristo. Então o líder, em algum momento, ele está ali fazendo esse papel de liderar e de estar à frente, então ele precisa zelar pelo seu testemunho como líder. Porque sim, vai ter gente que se você cair, vai cair com você. Porque não é maduro na fé ainda, é fraco na fé. E a gente não sabe como está a fé do outro. Às vezes a gente não sabe nem como está a nossa direito. Você acha que você está forte? E aí na hora que é o que a gente vai começar a falar domingo, viu? Nós vamos estudar o livro de Jó nos sermões e a gente vai falar da fé sob pressão. Tô dando spoiler de domingo. Então é importante pensar nisso. Aí Paulo, o que ele vai fazer? Porque a gente poderia pensar então que ser de Cristo é bom, mas ele vai repreender todos os partidos, toda essa divisão, né? Ele vai falar o quê? Ele vai trazer a centralidade da cruz, porque ele vai falar, acaso Deus está dividido? Não está. Então por que vocês estão? Né? Ele vai falar o quê? Da cruz de Cristo também, porque por acaso fui eu, Paulo, que foi crucificado em favor de vocês? Foi o Apolo? Foi o Cefas? Não foi. E aí ele vai falar, né, quando ele pergunta aí sobre o senhorio de Cristo, quando ele pergunta se eles foram batizados por ele, né, ele está querendo chamar a atenção daquela igreja para a necessidade deles estarem sujeitos ao senhorio de Cristo. Porque eles foram selados pelo batismo, pela fé em Cristo, e se ele, como discípulo, foi chamado para alguma coisa, foi para pregar o evangelho. E ele entende que, e aqui, né, há alguma divergência entre alguns irmãos, ele entende que ele não foi chamado para batizar. Ele entende que ele foi chamado para pregar. E aí, no final, ele vai deixar claro aí, né, que a essência da sua comissão não era ministrar os sacramentos. Ele deixa isso claro, ele vai falar que era para pregar. E é interessante porque ele tem consciência de quem ele é, né? Ele conhece quem ele é. Então, por isso ele deixa isso muito claro para essas pessoas. E aí vamos pensar, virando a página aí, as causas das divisões, né? Que é o sentir, né? O zelo que cura e constrói. E é importante a gente pensar que a gente precisa sentir dor pela quebra da comunhão, quando a comunhão é quebrada, né? Porque a divisão da igreja, ela precisa causar tristeza, não indiferença. É algo que é importante nós pensarmos a respeito dos nossos sentimentos, né? Porque o texto grego fala aqui para perfeitamente divididos, né? Unidos, quer dizer, evoca a ideia de consertar uma rede de pesca rasgada, tá? Ou seja, esses rasgões na igreja
eles exigem conserto. Por quê? Porque a gente está aqui para quê? Para pescar, para falar do Senhor. Se a rede está rasgada, ela não pega peixe. Então a pessoa chega aqui, ela entra na igreja, ela percebe, esse clima é meio estranho, é esquisito, né? Por isso que às vezes parece que não, mas quando a gente fala, por exemplo, de empresa, né? A gente fala quando tem pesquisa de clima, né? A gente tem uma ferramenta de recursos humanos que a gente faz a pesquisa de clima, que é para saber como é que é o clima da empresa, qual é a cultura, né, que domina ali, o quanto aquilo influencia o clima. E parece que não, mas as pessoas percebem quando o clima é pesado, quando ele é tóxico, quando ele é difícil, quando ele não é acolhedor. Então é importante a gente pensar o que a gente precisa como igreja ter, e é isso que Paulo vai evocar aqui, né? A cultura do perdão mútuo. Porque para manter unidade, o nosso coração precisa estar desarmado. Porque se eu estiver pronto para atacar o outro, para falar do outro, para me posicionar em relação a uma ou outra coisa, isso já tem um espírito divisionista aí. Quando tem mágoa acumulada, é aquela coisa que você vai guardando, e você não perdoa, você deixa o sol deitar sobre a ira, né? E aí Paulo vai evocar aqui o escândalo da cruz, que ele vai falar assim, olha, para com isso, com esse sentimento de autojustiça. Porque eu estou magoado, porque ele me feriu. Em Cristo, o que é a ofensa do irmão perto do que Cristo sofreu na cruz por você, criatura? Basicamente é isso que ele está falando, né? Diante da cruz, a gente é tudo igual, pecador dependente da graça de Deus. E quando a gente tem essa concepção e essa ideia, a cultura da igreja melhora, né? A gente respira mais aliviado, porque a gente sabe que, olha, o outro errou, eu também erro. E olha, por incrível que pareça, às vezes eu erro pior que o outro. E eu aprendo que, olha, eu sei de onde Deus me tirou, né? Do poço de lama que eu estava, e agora, quando eu olho para o outro, eu sei que eu não sou melhor que o outro. A gente é pecador e a gente depende da graça. E a gente está aqui junto porque a gente precisa disso, né? A gente vai se ajudando, se afiando, se alimentando, se fortalecendo. Porque aí o que ele está querendo dizer, na verdade, é que essa igreja, ela estava esquecendo da percepção do poder da palavra da cruz. Porque ela estava preocupada com a sabedoria dos homens e esquecendo a sabedoria de Deus. Ele vai falar, a mensagem da cruz, ela é contrária ao que vocês consideram sabedoria. Porque é importante a gente lembrar, a gente está numa igreja grega, onde a gente tem uma forte influência filosófica, de Platão, depois do estoicismo, de várias vertentes filosóficas que defendiam coisas diferentes, que estavam ali em conflito, mas toda aquela situação de adoração a deuses e oferecimento de cultos, né, a deuses que faziam o quê? Iam lá, a ideia é o quê? Ser mimado por Deus, porque eu ia atrás de uma bênção, né, para Deus me dar. Se eu queria ser fértil, eu ia lá na Afrodite. Se eu queria, né, outras coisas, eu ia atrás de outros deuses. De amor, eu ia atrás de Eros, enfim, né? E aí, desses deuses que entregavam o que eu queria, Paulo vem dizer, não, não é isso a cruz. Né? É outra história, vocês estão interpretando, Então, para os gregos, a cruz é loucura, porque ela não preenche nenhum requisito filosófico, não preenche a sabedoria humana, porque eles estavam o quê? Lá, vamos pensar, qual que era a ideia dos gregos? E aí isso fica bem claro quando Paulo está em Atenas, né? Quando ele vai sentar na praça e debater. Ele vai trabalhar a cruz com raciocínio, com debate e tudo isso. E a gente está numa igreja grega. Isso também estava influenciando ali a igreja. Às vezes a gente esquece desses detalhes, né, da cultura. Mas que é importante. Então, quando ele está falando isso, ele vai falar assim, olha, não é do jeito que vocês estão pensando. A cruz, para vocês, é loucura, né? E ele vai falar, né, se pela própria sabedoria o homem não pode conhecer a Deus, a gente vai ver que Deus faz o quê?
Ele prefere salvar os homens pela loucura da pregação. Então, a sabedoria, a loucura de Deus se materializa na cruz. Isso é interessante porque ela se faz conhecida num Messias, num Salvador que veio e foi crucificado. E o grego entrava ali em parafuso quando ouvia isso. Porque diante da sabedoria humana não faz sentido. O nosso ser humano também racional questiona, mas afinal, por que cargas d'água Jesus precisou morrer na cruz? Somente quando então o ser humano lá, o judeu, o gentil, buscava a salvação, entendia que Cristo morreu porque a glória de Deus tinha sido manchada pelo pecado humano e que essa fraqueza, alguém precisaria apagar a ira de Deus e somente a ausência do pecado faria isso, e que precisou um homem, Deus se encarnar como homem, como ser humano e ir para a cruz. E isso quem coloca no coração é o Espírito Santo, e não é a sabedoria humana, não é a oratória, Então é maravilhoso isso, porque é uma coisa que assim, essa falta de compreensão acerca do método de Deus para salvar os homens é o que a gente fala que é a sabedoria de Deus. Tem coisas que a gente não entende, está fora da nossa compreensão. A gente faz toda essa lógica explicativa da justificação, da salvação, da santificação, da ordem da salvação, que a gente aprende da filosofia. Mas na prática, a gente pode falar, mas é a fé, é o Espírito Santo que coloca, aprove a Deus salvar aqueles que creem na loucura da pregação. E aí entra na parte que a gente não entende. Aquilo que eu e você tivemos num momento, num dia, numa tarde, numa noite, num dia ou às vezes por anos, porque cada um é de um jeito, para entender que, olha, eu preciso de um Salvador. Eu não sou autossuficiente nas minhas capacidades, eu não consigo me salvar sozinha, eu preciso. E o Espírito Santo vai convencendo o nosso coração, e aí ele vai falar aí dessa falta de compreensão, porque ele vai falar, olha, a sabedoria humana não salva, vocês podem ir atrás de filosofia, pode estudar horrores, mas isso, já diria Salomão, livros e livros vão ser escritos, e isso não vai levar a nada. E aí ele vai falar que a sabedoria está em Cristo. Então tudo que nós somos vem de Deus em Cristo, Deus fez com que ele fosse tudo para nós, é o que ele fala no 30 e o 31, É a sabedoria de Deus, porque eu fui escolhido, não sei como, não sei de que jeito. Essa sabedoria também é a nossa justiça, porque mediante a fé nele, nós fomos declarados justos diante de Deus, sem ter feito nada que justificasse, senão a próprio Cristo. Essa sabedoria é a nossa santificação, porque por ele nós somos colocados na posição de santos. E a nossa redenção, porque quando ele voltar, nós seremos redimidos em alma e corpo e levados para o nosso lar, a Nova Jerusalém. E é importante ressaltar essa questão da alma e corpo, porque ele vai tratar isso lá no capítulo 15 de forma bem enfática. Porque também era uma crença grega de que o corpo, a matéria, era má. E de repente vem um Deus que não só santifica a matéria, como salva a matéria e diz que a matéria é boa. Porque, olha, vocês serão ressuscitados, não é só em alma, não é só no campo das ideias, é em corpo e alma. Então, essa conversa é muito interessante. Então, o método divino, vamos pensar assim em salvação, consiste em conceber posição e honra especiais somente ao Filho, a Cristo Jesus, e não ao ser humano qualquer. Então, nesse sentido, por isso que ele vai falar, ele vai deixar bem claro, olha, a salvação não é resultado de sabedoria, porque ela não vem pelas suas ações, ela vem pela ação de Deus. E tudo que teria que ter sido feito para a nossa salvação foi feito por Cristo.
né? Então agora só descansa. E aí entra o nosso último ponto aí, que é o agir, né? Que é o quê? O que a gente precisa fazer então? Que é blindar a igreja contra a divisão. Que é passos práticos, né? De obediência baseado na Escritura. E aí eu coloquei 3 coisinhas, né? A ação preventiva, primeiro, que é olhar para a palavra, que é buscar na Escritura o padrão de amor e submissão. E a Bíblia nos move a agir em prol da unidade, guardando a língua, né, contra fofocas, contra fofoqueiros. Segundo, centralizar tudo em Jesus, né? Ele é a nossa sabedoria, a nossa justiça, a nossa santificação, a nossa redenção. Quando a igreja foca em Jesus, sobra menos espaço para a gente focar no defeito dos irmãos. E por último, terceiro, né, a glória exclusiva ao Senhor. O nosso agir prático, né, precisa ser definido, ser transferido todo o destaque, todo o elogio para Deus. Quando a gente aprende, né, que a Deus é toda a glória, né, o que para a gente como presbiteriano, né, o Soli deu glória da Reforma Protestante, a gente começa a entender, se o grupo trabalha para que o nome de Cristo cresça, as rivalidades vão morrendo porque falta oxigênio. Né? Então, vamos pensar aí no exemplo do pastel. A gente está todo mundo aqui, é uma coisa que não é um culto, não é um momento religioso. Mas qual que é o objetivo? Se Cristo não for o centro do trabalho, a gente pode ir embora. Né? Desde o momento que a gente está na cozinha, é glorificar Deus, conversas edificadoras e tal. E é tão gostoso, a gente trabalha que nem vê, né, Alice? Né? A gente arrecadou o valor, a gente está aí levantando, já temos, logo a gente vai divulgar para a igreja os valores dos orçamentos que a gente tem para a troca do telhado. Mas vocês só querem trocar um telhado, como Cristo é glorificado com isso? Não, mas sabe que são perguntas que a gente precisa pensar. Porque é o espaço em que a gente se reúne. E também que a gente recebe pessoas que não são cristãs para falar do evangelho para elas. Que é o lugar onde a gente faz o Conte Comigo, por exemplo. Que é o lugar que às vezes a gente pode também alugar para outras situações, mas que glorifica a Deus quando as pessoas, olha, é lá na igreja presbiteriana. Vai ser no salão social de lá. Né? De ser referência. Então, às vezes, quando a gente entende Cristo deve ser o centro de toda e qualquer atividade da igreja, instituição, da igreja comunidade, a gente consegue assim blindar a igreja, né, contra a divisão. E isso vale a gente pensar, porque eu como pastora, por exemplo, se eu quero, eu quero hoje que falem bem de mim, se o que eu faço não é para a glória de Deus, logo eu vou querer o meu grupinho, os meus partidários, vou querer o meu grupo de fãs, e aí? E Cristo, onde fica? Né? Se a gente está aqui trabalhando, a gente tem que pensar, eu estou trabalhando para honrar a glória do Senhor. Porque se não for para isso, a gente nem precisa vir para a igreja. Né? Aí a gente cai no que o mundo moderno fala, eu vou ser igreja em casa. E aí a gente deixa de congregar como é costume de alguns, que já era na época dos hebreus, e que hoje, não, eu vou lá, é muita dor de cabeça, é muita gente querendo isso, querendo aquilo e tal. Então a nossa função, e aí eu falo a nossa função como líderes, tanto do pastor quanto do conselho, da diaconia, é lembrar a nossa missão. A gente está aqui por causa de quem? Para quê? Por quê? Porque senão a gente vai se perder. Faz parte da identidade humana, né? A gente vai fazendo e na hora que vê, tá todo mundo brigando, se devorando, se acabando e não sabe nem por que começou a briga. Não foi assim no passado? Ou não? Vocês lembram dos motivos que algumas pessoas saíram da igreja ou deixaram de vir? Você só sabe que saíram. Porque em algum momento Cristo deixou de ser o centro daquilo que estava fazendo. Eu não estou falando da igreja, estou falando da vida daqueles que estavam ali. Porque eu creio, é uma coisa minha, sabe? Que se a gente está aqui hoje, 66 anos depois, foi porque Cristo nos chamou e permitiu que a gente tivesse. Senão a igreja tinha acabado antes. Então, independente de quem saiu, como foi, em algum momento, Cristo deixou de ser o centro.
seja do conselho, seja da igreja, sejam das pessoas. E isso levou cada um para o seu canto. Então a gente sempre essa precisa ser a nossa medida, né? São ações práticas, né? Olhar para a palavra, centralizar tudo em Jesus e a glória ser exclusiva a Deus. Amém? E que a unidade nos faça fortes, né? Para cumprir a missão que a gente foi chamado, né? Porque a divisão enfraquece e, além de tudo, envergonha o evangelho. Que bom que você nos acompanhou até o final dessa aula. Você ouviu a Escola Bíblica da Igreja Presbiteriana Independente de Araraquara e eu quero convidá-lo a nos fazer uma visita. O nosso culto é aos domingos, às 9 horas da manhã, na Rua Rui Barbosa, 10.074, na Vila Xavier. Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima!